Bom dia. Boa noite. Se não sair alguma coisa desse nível, não sou eu. Ó, boa noite para quem tá entrando. Vocês pegam esse aviãozinho e vai, clica e manda para outras pessoas. Vamos agora. Vamos nós, gente. Vamos compartilhar com mais pessoas, porque nós precisamos alcançar muito mais pessoas. A gente precisa ajudar muito mais. E de que forma que a gente ajuda pessoas? Quando tem um assunto interessante, e o assunto de hoje é muito interessante, aí você pega e compartilha a live, pega esse aviãozinho e manda. Vamos multiplicar isso? Porque hoje a gente vai falar sobre o desafio da mudança. Ah, Helena, mas tem desafio para mudar? Tem. Gente, tem desafio para mudar. E a gente precisa superar isso. Então, você vai fazer o quê? Tu vai catar esse aviãozinho e você vai disparar esse aviãozinho aí, tá bom? Para outras pessoas que você percebe que estão precisando saber a respeito de desafios, desafio para mudança, tá bom? Se você ainda não me segue no meu canal, você, por favor, me siga. Meu canal é bom, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal, você vai lá e se inscreve no canal do YouTube, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, então você pega e começa a me seguir no Instagram. É importante. Combinado? Então, assim, hoje a gente vai falar a respeito do desafio da mudança. Desafio da mudança. Então, vamos esperar um pouquinho só um pouquinho, para o pessoal ir chegando. E você aproveita e vai compartilhando, tá bom? Vamos falar sobre o desafio da mudança. Eu vou chamar algumas pessoas aqui. Eu vou compartilhar, na realidade, com algumas pessoas. Vamos nós. Vamos chamar mais gente para estar com a gente, que é muito importante. É importante pessoas estarem com a gente nesse momento. É muito importante. Vamos nós, gente. Pega esse aviãozinho e manda ver. Hoje a rua tá barulhenta. Vamos também. A gente vai assim também. Vamos nós, gente. Cata esse aviãozinho e vamos nós. E vamos. Que vai ser muito bom. Legal? Legal? Vamos nós? A gente vai falar hoje sobre o desafio da mudança. E é um assunto que eu acho que é muito importante para nós. Porque é muito difícil mudar, né? Não é difícil. Não é desafiador. É difícil não, vamos tirar esse difícil. É desafiador o processo de mudança. E por que é desafiador, gente? É desafiador porque você gasta energia, entendeu? Você gasta energia. E todas as vezes que se trata de gastar energia, o nosso cérebro ele não quer muito, não quer. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso cérebro. Na realidade, hoje a gente vai falar especificamente do nosso córtex pré-frontal. Aonde que é o córtex pré-frontal, Helena? Aqui na frentezinha, aqui, ó. Desse ladinho aqui. E ele que é o responsável pelas nossas atitudes de mudança. Entendeu? Tá? Então, você mandou? Já deu tempo? Vamos começar? Vamos? Então, assim, o tema de hoje, nós vamos falar hoje a respeito do desafio da mudança, tá? E é desafiador mesmo. Você sabe que muitas pessoas acabam não abraçando esse processo da mudança e acabam ficando no mesmo processo de estagnação, Por quê? Porque você não gasta energia. E quando a gente não gasta energia, o que acontece? Nosso cérebro acha que ele é o máximo. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Se você ficar estagnadinho, do jeitinho que você tá,
entendeu? Do jeitinho que você tá, não vai dar muito certo. Sabe por quê? Eu falo assim, ó, a vida não para. A vida não para porque você foi ferido, a vida não para porque você foi magoado, a vida não para porque você se machucou, porque alguém te traiu ou coisa semelhante. Não para não, entendeu? Não para. O que acontece muito? A gente para, né? O que eu percebo bastante, né? As pessoas param e a vida continua. O mundo não para porque você deu um tropeção e caiu de cara no chão e ralou a cara. Ele não vai parar, gente. Não vai. Entendeu? Não vai. O que significa então, Helena? O que significa? Bom, significa o seguinte, significa que você precisa fazer um movimento para que haja uma mudança na sua vida. Legal? Então, assim, a gente vai começar da questão, né, que eu dei uma introdução. Ó, só de você estar entendendo o que eu tô falando aqui, só de você conseguir pensar, entende? Então significa o quê? Que você já, a tua mente, ela já tá, eu vou arrumar uma palavrinha aqui que eu não tô encontrando, mas vamos pensar assim, o teu córtex pré-frontal, ele tá funcionando divinamente. Por quê? Você tá ouvindo e você tá tendo entendimento. Entendeu, gente? E você tá tendo um entendimento. E essa região, né, do nosso cérebro, esse córtex pré-frontal, ele é o responsável pelas nossas tomadas de decisão, como eu falei agora de pouco. Então, assim, todas as vezes que a gente precisar tomar uma decisão, e a gente tem capacidade de tomar uma decisão, de decidir, entende? Eu falo assim, mesmo se você não decidir, você já decidiu. Entende? Tipo assim, não tem pra onde escapar. Você decidindo ou você não decidindo, você decide por não decidir. Entende? Então, assim, essa região do nosso cérebro, essa área do nosso cérebro, o que acontece? Ela é responsável pelas tomadas de decisão. Entendeu? Sabe aquelas coisas que você precisa decidir? É essa regiãozinha aqui que vai te dar ideia, capacidade para você poder tomar uma decisão. Presta atenção. Então, assim, o que é interessante? É tão doido, eu falo assim, é doido, mas é força de expressão, tá? Tipo assim, mas é tão interessante, melhorou. É tão interessante porque, assim como essa região do nosso cérebro, né? O córtex pré-frontal, ele é ativo. Pra gente tomar a decisão, do mesmo jeito a gente pode inibir ele. Entendeu? Como que eu vou inibir ele, Helena? Como que eu vou inibir o meu cérebro de não tomar decisão? Vou dar um exemplo, um único exemplo. Tem mais? Tem, vou dar um. O álcool. A pessoa que faz uso de substância, que faz uso de álcool, ela acaba inibindo, sabe? Ela acaba inibindo essa região, sabe? Do nosso córtex pré-frontal. Ela acaba inibindo. E o que acontece? Aí ele fica mais lento. Aí eu tenho um termo que é assim. Aí é mesmo que você solta o controle. Entendeu? Por quê? Porque existe ali um comprometimento. Aí você pega e solta o controle. Entendeu? E aí eu vou falar pra você, é um perigo. Por quê? Porque se você é a única pessoa que tem condição e capacidade, tá? De controlar a tua vida. Você é a única pessoa. Ah, eu sempre falo isso. Ah, Helena, não, mas Deus que controla a minha vida. Até a página B, filha. Ou filho. Porque se você não quiser, Deus ele não tira a mão, você arranca a mão dele. Entendeu? Você sai debaixo dele. Para você entender o nível de responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo. Isso é muito sério, entendeu? Então, assim, eu falo que quando você faz uso de álcool, você faz o quê? Você acaba inibindo. E aí o que acontece? Ele fica mais lento. Aí eu falo assim, aí você perdeu o controle do negócio. A gente não tem capacidade... Presta atenção, uma coisa interessante. A gente não tem capacidade, de verdade, a gente não tem capacidade de controlar um monte de coisa externa.
A gente não tem capacidade de controlar o tempo, a atitude das pessoas. A gente não tem capacidade de controlar o universo. A gente não tem condição. A gente tem uma única capacidade. E essa única capacidade é de controlar o nosso comportamento. Comportamento. Entendeu? É muito pouco que a gente pode controlar. E sabe o que acontece? Às vezes o que você deve controlar, você não controla, você abre mão. Você quer controlar a vida da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, sei lá de quem. Você quer controlar a vida do outro. Só que você não tem capacidade para isso. Só que assim, o que você deveria, né? O que você deveria fazer, você não faz. Entendeu? Você não faz. Só que assim, e a única capacidade que a gente tem é controlar os nossos comportamentos. Entende? Mas o que a gente faz? A gente acaba aqui abrindo mão daquilo que a gente pode controlar. E aí, às vezes, a gente quer controlar coisas que a gente não tem capacidade. E é isso mesmo. A gente quer controlar a vida da nossa família, às vezes no nosso trabalho, a gente quer controlar a vida dos nossos colegas. E a gente não tem capacidade para isso. Mas a gente tem dever de controlar os nossos comportamentos, entende? Então assim, a única forma de eu abrir mão, eu tô falando de pessoas funcionais, tá bom? Eu não tô falando de patologias, pessoas patológicas, eu tô falando de pessoas normais, entre aspas, eu falo todo mundo é normal, entendeu? Assim, tem um probleminha ou outro. Mas assim, você tem total controle do seu comportamento, entende? Aí é o seguinte, e o que a gente faz muito? A gente pega, desfoca do nosso processo, que nós deveríamos de direcionar a nossa vida, e a gente pega e fica controlando a vida de quem a gente não deveria, e do sistema e tudo mais, e que você é impotente diante de um monte de situação que inclusive está ocorrendo no mundo hoje. Entendeu? Então assim, e a gente tem, né, esse córtex, né? A gente tem essa região que ela é a de tomar decisão. E que qualquer pessoa, você é uma pessoa, você tem dever de controlar a sua vida. Você tem dever de controlar o seu comportamento. Dever, entendeu? Você tem dever de direcionar em relação, se posicionar em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu casamento, em relação à amizade e outros, entendeu? Tipo assim, você tem, olha que interessante, você tem dever de direcionar como que vai ser as coisas de agora para diante, entendeu? Ai, Helena, mas as coisas sempre foram assim, tá? E que jeito que você quer que seja de hoje para diante? Como é que você quer que seja? Entendeu? Como é que você quer, o que você quer alcançar, o que você quer ter alcançado daqui, tipo, hoje é dia 17 de dezembro. O que você quer ter alcançado no dia 17 de dezembro de 2021? A responsabilidade é tua, entendeu? A responsabilidade é tua. Porque, como eu falei no início, se você não toma decisão, o que acontece? Se você opta, né? Se você decide, porque é tudo a decisão, você decide ficar do jeito que você tá, é muito provável que você esteja semelhante ou um pouco pior, entendeu? Se você não fizer nada, no dia 17 de dezembro de 2021, é bem capaz que você vai estar contando historinha, entendeu? De como foi ruim, de como foi não sei o quê, de como. Entendeu? Então, assim, o que é importante? Vamos lá, o que eu tô disposto a fazer, porque eu tenho aqui um ser pensante que, entendeu? Que ele me ajuda a tomar a decisão. Ele toma as decisões, entendeu? E eu não vou inibir ele, eu vou deixar ele a me ajudar mesmo no meu processo, entendeu? É isso. Então, assim, eu não vou, quando eu falo eu não vou inibir, eu não vou beber, entendeu? Porque eu acabei pontuando a questão do uso do álcool, né? Então, assim, ó, através dessa região do nosso córtex pré-frontal, ele é responsável, vamos falar assim, pelo nosso futuro. Presta atenção, nós enquanto pessoas, a gente tem obrigação
De verdade. A gente tem obrigação de dar certo nessa terra. A gente tem o dever de ser feliz nessa terra. A gente tem obrigação, dever de cuidar da nossa vida. A única maneira, né, vocês que me conhecem mais tempo, quem não me conhece mais vai, né, vai estar vendo, a única pessoa, né, que pode fazer diferença na minha vida, a única pessoa que pode fazer diferença na minha vida sou eu mesma. E o que acontece muito? A gente transfere muita responsabilidade, sabe? A gente transfere muita responsabilidade, a gente justifica demais os nossos fracassos, as nossas falhas, não é? Eu atendi uma pessoa essa semana, eu sou psicóloga também, e aí essa pessoa falou assim que uma pessoa, né, um ente querido dela, estava muito chateada com Deus. Por quê? Porque Deus deixou com que o casamento dessa pessoa não desse certo. Aí eu falei, o que Deus tem com isso? Aí a pessoa contou a situação toda, a trajetória toda. Essa trajetória toda que ela me trouxe, a responsabilidade de fazer, das atitudes, das decisões, foram todas dessa pessoa. Aí a consequência disso foi uma separação. Entende? E aí a pessoa agora tá chateada com Deus. O que Deus tem a ver de você ser cabeção? Deus não tem nada a ver com isso. A gente tem que começar a assumir a responsabilidade das nossas decisões. Uma outra coisa que o nosso córtex pré-frontal ele fica meio que inibido quando a gente fica apaixonado. Você sabia que quando você fica apaixonado, às vezes, dependendo da paixão que você tem, aí você não pensa muito? Lembra que eu falei no começo? Se você inibe o córtex pré-frontal, o que acontece? Você perde controle, você solta o controle. Aí o que acontece? Ao invés de você ter uma decisão clara, lógica, você vai nos impulsos, sabe? Não é, seja, de repente, né, que eu não, mas eu já atendi várias pessoas que acordaram no dia seguinte com uma ressaca de tanto que bebeu e arrependida de um monte de coisa que ela acabou fazendo quando ela estava embriagada. Então, assim, o que é isso? Sabe? Quando a gente inibe, sabe, o nosso córtex pré-frontal, o que acontece? Você perde controle. Aí vem naquela coisa que a gente falou, acho que semana passada, na live de semana passada, era semana passada, que eu falei a respeito de controle. Você tem que ter o controle da sua vida. Você controla ou você é controlado? Se você inibe o teu córtex pré-frontal, você é controlado. Aí você é direcionado. E às vezes a gente tem pessoas que acham que sabem, ou que, sei lá, né? O que é bom pra mim. Só que assim, a única pessoa que sabe o que é bom pra mim sou eu mesmo. Entendeu? E às vezes as outras pessoas acham que sabe o que é bom pra outra. E não é. Cada um tem que dar conta de si. E quando a gente dá conta da gente, a gente consegue ajudar muita gente. E não adianta botar responsabilidade em família, em governo, em Deus. Não adianta pôr responsabilidade. Entende? Porque toda nossa ação tem uma reação. Quer dizer, o que a gente faz com isso tudo? A gente leva a sério, entendeu? E a gente faz o que a gente tem obrigação de fazer. Ou a gente fica aí de vítima do sistema, entendeu? Fica aí de mimimi e ninguém me quer, ninguém me ama, sendo que essa pessoa é você mesma. Tem que pensar. Então, assim, você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Não adianta. Eu estava atendendo uma pessoa um tempo atrás, uma pessoa de outro país, e ela fala assim, ó, pra mim, Helena, eu não vou perdoar. Aí eu falei, força pra você, porque assim, o sofrimento é teu, a dor é tua. A gente tem que ter, eu falo assim, existe o limiar, que é o que acusa a dor. Então, assim, eu falo que você precisa ter um limiar baixo para certas coisas. Quando vier dor, fala, não, já vamos tomar uma decisão. É perdoar? Vamos perdoar. O que tem que fazer? Sabe? O que eu preciso fazer para melhorar essa forma que eu tô, que não tá legal, que não tá satisfatória? Vamos fazer. Ah, mas eu não consigo fazer sozinho. Busca ajuda. Deus, se fosse para nós viver sozinho nesse mundo, Deus não tinha posto um monte de gente para estar do nosso lado.
Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter discernimento. A gente precisa ter discernimento da nossa vida, sabe? Fazer o que a gente precisa fazer. Controlar o que a gente precisa controlar. Não querer controlar o que a gente muito não tem controle, que é externo. Que são um monte de situação. Então, assim, a única coisa que eu consigo controlar é o meu comportamento. O meu comportamento. Então, vamos lá, tá? Então, assim, você acaba alterando, né? Para você sair desse controle, com o uso de alguma substância. Que, no caso, altera, inibe e você acaba, solta o controle. E aí eu falo assim, tem o quê? Consequência. Aí você quer ter consequência disso? Você quer arcar com a consequência? Porque é essa a questão. Muitas vezes a gente toma decisão e às vezes foi uma decisão não muito interessante. Só que depois a gente fica no chororó porque teve consequência. Então, vamos nós. Arca com a consequência e vida que segue. Porque é dessa forma. Entendeu? Presta atenção. A questão da tomada de decisão é tudo responsabilidade do nosso córtex pré-frontal. Quando você decide fazer uma dieta, quando você decide parar com uma situação, a decisão vem dele. Mas algumas pessoas não têm essa tomada de decisão, Helena. Todo mundo tem. Todo mundo tem essa tomada de decisão. Entendeu? Porque é assim, gente. Você fala assim, mas eu não consigo decidir. Mas eu não sei o que eu quero. Se alguém pisar no seu pé, você vai ficar quietinho ou você vai gritar? Entendeu? Você vai ficar quietinho ou você vai dar um berro? O que você vai fazer? Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, eu falo assim, ó, ninguém entra na tua casa, ninguém invade a tua casa, abre sua geladeira e come o que você tem lá dentro. A pessoa que entra na sua casa e abre sua geladeira é uma pessoa que você deixou íntima da casa. E assim é com todos. Só que quando eu não quero arcar com a responsabilidade da minha vida, eu faço o quê? Eu terceirizo. Eu terceirizo responsabilidade. Entendeu? Eu terceirizo responsabilidade. Então, assim, eu preciso assumir esse controle. E aonde que vai ser esse controle? Né? Nos nossos comportamentos. Entendeu? Nos nossos comportamentos. Presta atenção. A gente tem mania de achar que a gente tem certeza que o outro tá sentindo. Presta atenção que eu vou te falar. A gente tem mania disso. Tem um monte de gente se levantando, né? Tem um monte de gente se levantando como salvador da pátria de um monte de pessoas. Porque você tem certeza que a pessoa tava com situação assim. Você tem certeza que a pessoa tava pensando assim. Você tem certeza que a pessoa não sabe se defender. Você tem certeza. E a gente não tem esse poder. Entende? O único poder que eu tenho, sabe? A única certeza que eu tenho é o que eu sinto. Eu posso imaginar. Entendeu? Eu posso imaginar. Às vezes eu ouço muitas pessoas que falam dessa forma. Eu tenho certeza que a pessoa pensou isso. Aí eu falo assim pra ela, mas por que você tem certeza que a pessoa falou isso? Pela cara dela. A cara dela não nega. A cara dela diz que ela estava pensando isso. Eu falo assim, é só o teu julgamento. É só a tua maneira de pensar. A gente, às vezes, é muito craque nisso, de achar que o outro tá achando. E esse achar é só seu. É só achismo. Entende, gente? Você tá entendendo o que eu tô falando? É só achismo. E a gente tem mania disso, de achar que a gente sabe o que o outro sente, que a gente acha que a gente sabe o que o outro tá pensando. A gente não sabe. A única coisa que a gente tem certeza é o que a gente tá sentindo. Só. Entendeu? A gente não é conectado com parte neurológica, sabe? Parte de ligações nervosas, né? Ligações. A gente não tem ligações nervosas com ninguém. Entendeu? E às vezes a gente acha que a gente tem. Às vezes a gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. Entendeu? Não tem. Então, assim, ó, o que é interessante?
pensa aí com você. Você não é ligado, sabe? Você não é ligado a outras pessoas. Por que você tá falando disso, Helena? Eu tô falando disso, gente, para você começar a olhar pro teu umbigo. O único jeito da gente conseguir ajudar outras pessoas, de transbordar na vida de outras pessoas, você também é, Ju, maravilhosa. O único jeito da gente transbordar na vida de outras pessoas é a gente poder transbordar na nossa primeiro. Na nossa primeiro. Quando a gente consegue transbordar na nossa vida, gente, a gente consegue transbordar na vida de qualquer pessoa. O problema é que às vezes eu quero dar o que eu não tenho. Entendeu? Eu quero fazer o que eu não tenho capacidade de fazer, o que eu não posso fazer naquele momento. De repente, naquele momento, mas num outro momento, eu posso fazer. Entendeu? Então, assim, por que mudança, né? Por que a mudança é tão difícil de fazer? Por que é tão difícil cuidar de mim? Por que é tão fácil ficar olhando pro outro, pro problema do outro? Porque daí você não olha pro seu. Por que mudar é tão difícil? Porque gasta energia. Lembra que eu falei? Gasta energia. Entendeu? E o nosso cérebro, ele tá totalmente lá, que não vamos gastar não, filha. Vamos reservar aí, porque você não sabe se vai depois. Vai faltar. Então é assim mesmo, entendeu? Só que, gente, a mudança, ela é necessária. É importante que você mude. É importante demais esse processo da mudança. Eu trabalho com transformação de vida, não é? Eu tenho um livro maravilhoso que fala sobre transformação diária. O que significa isso, Helena? Gente, a nossa transformação, o nosso processo de mudança é todos os dias. Todos os dias a gente muda, todos os dias existe um processo de transformação. Não é um único dia, é todos os dias. E eu falo disso nesse livro. O nosso processo de transformação é todo dia. Entendeu? Todo dia. Então, abra o teu coração para que haja essa mudança. Não fica estagnado, não. Entende? Você tem o controle do processo de tomar de decisão. Entendeu? A tua mente, ela tem. Você tá entendendo o que eu tô falando. Então, ele tá funcionando. Se você tá entendendo, vou dar um exemplo bom. Se você tá entendendo o que eu tô falando, então é porque o teu córtex pré-frontal tá funcionando. Olha que tudo. É bom demais. Então, assim, ó, quando você fica responsabilizando, né? Fica culpando alguém, o que acontece? Você tira a responsabilidade sua, entendeu? Você tira a responsabilidade sua. Presta atenção que eu vou falar. Tem pessoas que não gostam dessa minha fala, mas ela é verdade, tá? Ela é verdade. A gente tá no momento hoje, vivendo no momento hoje, onde as pessoas, elas estão muito pouco, algumas pessoas, tá? Muito pouco cuidando, sabe? Valorizando a tomada de decisão dela. Muito pouco. Tá-se muita gente transferindo responsabilidade. Com raiva de políticos, com raiva da família, com raiva de sistema, com raiva de um monte de coisa, porque tá na meleca que tá, entendeu? Tá na meleca que tá por conta do sistema. E não é verdade. Você não tá com esse processo financeiro seu, que você tá todo atrapalhado, você não tá por conta do sistema. Você tá por conta da tua responsabilidade. Você tá colhendo hoje o que você plantou erradamente, ou decisão que você de repente teve meio equivocada lá de trás. Aí a consequência hoje é o quê? É dificuldade financeira. Vamos dar um exemplo. Entendeu? Então, assim, por quê? Teve um monte de gente que nesse processo que a gente tá de transição, nesse processo de pandemia, tem um monte de gente que tá se dando muito bem, obrigada, na área financeira. Por quê? Porque, ó, presta atenção, se você ficar estagnadinho, não querendo a mudança, não se permitindo a mudança, não tendo processo de superação da mudança, o mundo vai mudar. Entendeu? E aí você vai se lascar. Nossa, que coisa feia. Mas é verdade. Você não vai ser legal. Por quê? Porque o mundo tá mudando. As pessoas estão mudando. E se você ficar estagnado, aí vamos lá, que eu falei. O que vai ser você no dia 17 de dezembro de 2021? Pode ser que você esteja no mesmo estágio ou então pior. Se você não se fizer movimento. E você tem o controle aqui. Você tem a tomada de decisão na tua mão. Faz jus disso. Sabe? Vamos lá, começa um processo de mudança, entendeu?
Então, assim, quando você tira a responsabilidade de tomada de decisão na sua mão, que você faz, você solta, gente. Aí outras pessoas vêm tomar conta. Aí é o que eu falei a semana passada. Você fica como, né, o fantoche do negócio. Entende? E às vezes as pessoas não sabem o que é bom pra você. E tá tudo bem, porque quem tem que saber é você mesmo. Acabou. Entendeu? Você é um agente de mudança. Você é um agente transformador. E quando que vai ser isso, Helena? Todos os dias você muda. Todos os dias você tem capacidade dessa mudança. Só que você precisa do quê? Assumir a tua vida. Você precisa do quê? Se autoconhecer. Entende? Quando que a gente fica dando a nossa vida pros outros? Culpando o sistema, culpando não sei quem, porque não sei quem, não sei o quê. Quando? Quando você não sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, você dá tiro. Aí você arruma um monte de culpados pela desgraça que tá a sua vida. E aí eu falo pra você, não é. É difícil de ouvir, mas ao mesmo tempo, se você for pensar bem, quando eu falo assim, ó, a única pessoa responsável pelo que você tá sentindo é você, que alívio, gente. Você já pensou se dependesse de uma pessoa que ela não tá nem disposta a te ajudar? Entendeu? Então, assim, que tudo. Porque, assim, você tá no controle desse movimento aí. Então, assim, ó, bora. Entendeu? O que acontece muito, a gente tende a ficar num processo de auto-engano, sabe? De se auto-enganar, porque eu tô assim, eu tô sentado, porque eu não tô tendo oportunidade no mercado, porque a pessoa que eu amava me abandonou, porque não sei quem. Gente, parou tudo, entendeu? A gente tende, né? A gente tem tendência a ficar sentado, chorando, justificando. Eu falo o que não tem justificativa. Entendeu? E a gente tem total tomada de decisão, tá na nossa mão, vamos mudar o nosso comportamento, entendeu? E aí fica aí naquele lance, o mundo tá mudando, e você tá fazendo o quê? Entendeu? O quê? Porque assim, vai chegar o momento, ou você se reinventa, ou você revê o teu movimento, ou você não vai sobressair a esse processo todo, não. Entendeu? E você tem obrigação para com quem, Helena? Para com você. Entendeu? É um processo, assim, importante. Para quem fazer? Para você fazer. Entendeu? A gente tem... o mundo tá mudando e a gente tem obrigação de mudar. Entendeu? Ah, mas eu não tenho capacidade. Tem capacidade. Aí, assim, eu não consigo fazer isso, Helena. Consegue, entendeu? Consegue. O que acontece, muitas vezes a gente aprende com os nossos, né, ou com alguém, sei lá, de sempre botar, transferir o que você tá passando, né? E quando a gente descobre que tem um culpado, às vezes tem pessoas que sentem e estagnam mesmo. Entendeu? Então, assim, ó, você é a única pessoa responsável para sair desse buraco que você entrou. Entendeu? Você é a única pessoa responsável, tá? E aí, assim, aí eu tô falando aqui, Helena, então quer dizer que eu não controlo um monte de coisa fora? Não controlo. Quer dizer, então, que o pouco que eu controlo, eu tenho obrigação de controlar? Tenho obrigação de controlar. E o que eu tenho a obrigação de controlar? Os meus comportamentos. Aí você fala assim, Helena, mas é muito difícil. É muito difícil mudar comportamento. Como é que eu mudo comportamento? Gente, presta atenção. Existe uma grande sacada. Entendeu? Ó, todo comportamento de hábito, né? Existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Porque você não fica estagnado se você não ganha nada com isso. Mas o que eu ganho se eu ficar estagnado? Ah, tadico, que você é fraco, que você é igual ao seu pai, que não pode ficar falando certas coisas pra você porque você não aguenta ficar recebendo muitas emoções, que você é ganho. Eu falo que é ganho secundário, tu tem ganho e fica nesse movimento, tá? Então, assim, o que é interessante pra você conseguir superar? Isso é pérola, tá? Para você conseguir superar, para você conseguir trabalhar, direcionar, comandar, sei lá, modificar o teu comportamento, o que você precisa? Descobre gatilho. Gente, isso é pérola. Descobre gatilho. Porque se você descobre o gatilho que te faz você ter certos comportamentos, você desarma. Entendeu? Você dá uma educada no teu cérebro.
Entende? Você rever. Então, assim, existe um gatilho, existe alguma coisa, existe algo que te leva você a ter um comportamento. Só que esse comportamento, que te leva a um comportamento. Só que esse comportamento, ele não tá sendo tanto satisfatório. Sabe? Você tá tendo perdas, você tá tendo lá. E o que você precisa fazer, gente? De verdade. O que precisa fazer? Se perceba. Descobre o gatilho que te leva você a, vamos falar assim, a ter aquele certo tipo de comportamento. E você trabalha gatilho. Entendeu? Descobre o gatilho. Que daí você resolve a questão do comportamento. E através disso que você faz, resolve a situação. Entendeu? Gente, presta atenção. O nosso cérebro é todo moldado, assim como o nosso corpo é moldado. Entende? Só que assim, se você não sabe, né? Tipo assim, se você não sabe de você, se você não sabe quem você é, se você tá no mundo dando tiro, entendeu? Se você tá dando tiro, se você não sabe se vai pra direita, pra esquerda, pra um lado, pro outro, parado, estagnado, aí fica muito difícil de você descobrir gatilhos, se você descobrir a questão dos seus comportamentos, sabe? De você se posicionar. Tem muitas pessoas que acabam indo para o uso de substâncias porque elas acham que elas não têm capacidade, sabe, de enfrentar a vida delas de cara limpa, entendeu? E você tem total capacidade de levar a sua vida, encarar a sua vida sem nenhum tipo de substância, entendeu? Eu tô falando de substância que inibe aí, entendeu? É a questão do teu córtex pré-frontal. Porque daí você vai o quê? Soltou as rédeas, vai dar meleca. Entendeu? Se você não... Helena, o que eu começo a mudar? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer para poder modificar? Não queira arrumar a sua vida. Eu atendo muita gente assim, né? Eu quero dar uma enguinada, mudar tudo. Às vezes não consegue mudar nada. Uma coisa por vez. Entendeu? Muda uma coisa por vez. Você vai por partes, sabe? O que é importante mudar? Faz uma análise, sabe? Coloca várias coisas. Eu preciso mudar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso fazer lá. Aí o que você faz? Vai uma por vez, entendeu? Vamos mudando uma coisa por vez. Lembra o tema da live de hoje, né? É desafiadora a mudança. Por quê? Porque o nosso cérebro... Porque ela gasta energia, o nosso cérebro fica incomodadinho. Ele não gosta muito desse trem, não. Então, o que você faz? Vamos lá. Vamos por partes. Você vai resolvendo uma coisa de cada vez. Resolva uma coisa de cada vez. Entendeu? Então, assim, ó, mude as coisas, né, que está no seu controle. No caso, aqui está no meu controle, Helena. O teu comportamento. Mude. O que você pode mudar, né? E para de colocar a responsabilidade e tentar jogar pro que a gente está vivendo. Ah, mas o que a gente está vivendo hoje é fato. Não, eu não estou falando que não é. Eu não estou subestimando, você entende? Mas eu estou te falando que você é capaz de superar esse processo. E acabou. E com glória. E com honra. Entendeu? Então, assim, você tem essa possibilidade da mudança. Você tem possibilidade de mudar. Helena, eu não consigo mudar. Sabe? Eu já tentei. E o negócio não vai. Busque ajuda. Às vezes você precisa de ajuda. Então, assim, busca ajuda, gente. A gente tem muitas pessoas que estão muito dispostas a nos ajudar. Entende? Se você percebe que você não está conseguindo resolver as coisas, sabe? Você não está dando conta de resolver as coisas, busque ajuda. Aí eu consigo, Helena? Com certeza. Entende? Você não tem controle do mundo, mas você tem controle da sua vida. E não adianta você falar que você não tem, sabe? Que você tem. Você sabe que eu falo que tem pessoas que o carro é delas, e elas vivem no passageiro. Entendeu? E elas vivem andando no passageiro. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, que é assim, gente, o carro é teu, o volante é teu, você cata esse volante e vamos andar, que o mundo é grande. Entendeu? Para de ficar direcionando pessoas para dirigir sua vida, sendo que elas não estão dando conta nem da vida delas. Entendeu? Entendeu? Mesmo se você direcionar a sua vida para Deus dirigir, você tem que catar o controle, dirigir, e ele vai te ajudar.
Então não adianta. É uma situação, é uma função, é um papel que é teu, não é do outro. E o que a gente vê muito, de verdade, gente, a gente vê muita gente no Passageiro só de telespectador. Só que a vida é tua. O palco é teu, o cenário é teu. Você tá fazendo o que com tudo isso? Ah, mas eu não consigo tomar decisão. Consegue? Mesmo se você não tomou decisão, você já tomou a decisão. Então, assim, o carro é teu, você toma a frente desse carro. Entendeu? Toma a frente desse carro. Direciona a sua vida. Direciona, por favor. Todas as pessoas, sabe, gente? Tem uma falha, né? Um ditado popular, mas não vou falar não, que é muito chulo. Mas assim, todas as pessoas que têm sucesso hoje, elas já fracassaram. E às vezes a gente quer ter postura e a gente quer ir para patamar, sei lá, elevar de nível, sem nenhum tipo de confronto, sem nenhum tipo de desafio. E a nossa vida é constante desafio. Então, assim, se você vê uma pessoa bem-sucedida, vai ver o histórico dela. Entendeu? Vai ver o processo dela lá. Vai ver, pra você ver como é que é o movimento. Não é? Pra mim hoje, né? Pra uma pessoa, vamos falar assim, pra um médico ser médico, vai ver o que ele não estudou pra poder chegar, né? E assim sucessivamente. Então, assim, as pessoas que têm sucesso hoje, elas já tiveram trocentos fracassos também. E o que aconteceu? Elas decidiram por continuar, sabe? Elas decidiram por fazer diferente. Entende? Eu ouvia hoje uma entrevista interessante de uma pessoa interessante. Aí a entrevista era assim: a pessoa, mas eu já tenho mais de 50 anos, né? Aí eu não tenho mais condição. Eu falei, mas quem disse que mais de 50 anos é velho? Sabe? E aí a pessoa falava assim: não, porque os jovens de hoje. Gente, daí a pessoa disse assim: não, mas os jovens de hoje, tem muitos jovens que não aprendem tanto quanto uma pessoa com mais de 50. Então você percebe que a gente acaba rotulando para a gente não tomar decisão ou não ter uma atitude diferenciada para ter um processo evolutivo, sei lá, muito mais com ênfase. Entende? Então, assim, o que é isso? Eu falo assim, tenta justificar o que não tem justificativa. Sabe assim? Já conversou com pessoas que ela começa a falar e dela começa a justificar porque ela não fez, ou porque ela deixou de fazer, ou porque ela fez. Aí fica contando história, e fica contando, entendeu? O que vai mudar? Vai mudar nada, a situação já tá. Então o que a gente precisa? Arca. Entende? Então assim, as pessoas de sucesso hoje são pessoas que tiveram muitos desafios na vida e elas conseguiram superação. E tiveram muitos fracassos e conseguiram sobressair. E aí se ela conseguiu, você consegue, eu consigo, nós conseguimos. O que a gente precisa? Vamos lá se permitir. O que a gente tem que fazer? O que a gente pode controlar? A gente pode controlar algumas coisas. Então vamos controlar. O que a gente precisa fazer? Então vamos fazer. E pronto, acabou. E isso é fato. Acabou. Consumado. Entendeu? Então assim, ó. O que a gente precisa, né? A gente precisa fazer alguma coisa para começar o nosso processo de mudança. A gente precisa fazer alguma coisa. Entendeu? Presta atenção. Começa. O que é mais... começa pelo nível de importância ou pelo nível de insatisfação. Entende? Mas comece. Se permita esse processo da mudança. Amanhã, Helena, não, hoje mesmo. Ah, mas agora já é noite. Não tem problema. Você pode começar agora o teu processo de mudança. O que você acha que dá aí pra você começar a fazer de diferente? Entendeu? O que você acha que dá pra fazer? Vou dar um exemplo. Ah, mas eu não posso fazer nada hoje, porque hoje já é a noite. Uai, qual que é a tua rotina diária de que você faz durante a noite? Tá, vamos lá. Tu é uma pessoa negativa? Vou dar um exemplo. Tu é uma pessoa negativa? Começa aí. Sei lá, monte uma frase positiva. Entende? Faça alguma coisa diferente. Você tem os ritos, né, do dormir, quer dizer, o que eu posso contribuir, o que eu posso colocar antes de eu dormir hoje para que o meu cérebro, opa, tá tendo uma mudança aí, porque ela nunca faz isso e agora ela tá fazendo. Entendeu? Tu não costuma orar para dormir. Não, hoje eu vou falar com o Papai do Céu. Vou orar, vou falar. Não, eu vou ouvir uma música, sei lá, não sei, entendeu? É você quem tem que fazer, não sou eu.
Mas assim, o processo da sua mudança é importante hoje, com alguma atitude diferenciada muito de antes que você não fazia. Entendeu? Não fazia. Então, assim, começa, se você é uma pessoa negativa, né? Acabou batendo nisso. Se você é uma pessoa negativa, começa a ressignificar, sabe? Começa a direcionar, abre um vocabulário novo aí de coisas positivas. Entende? Começa aí organizar o teu cérebro, sabe? De uma maneira positiva. Entende? Comece a falar palavras positivas. É importante. Isso vai o quê? Vai contribuir o quê para a minha vida? Mudança. Entende? E aí, aquela questão, né? Que eu falei que o grande controle que a gente tem é dos nossos comportamentos. E aí, sim, para a gente mudar o nosso comportamento, o que é importante? A gente pega e descobre o gatilho. Entendeu? Descubra o gatilho. Descubra esse gatilho. E aí você vai fazer o quê? Vai trabalhar em cima dele. E aí você vai conseguir ter essa mudança de comportamento. Entendeu, gente? Entendeu? Tá? O que eu quero que fique isso, né? Que fique isso no teu, na tua mente, que você consiga refletir, né? Durante esse processo dessa noite, ou então começa a dar uma luz aí. Você necessita desesperadamente de iniciar um processo de transformação. Você necessita desesperadamente de iniciar um processo de mudança. Você necessita mais desesperadamente ainda, né, de se conhecer. Porque se você se conhecer, presta atenção, entendeu? O pombinho só vai fazer caquinha na sua cabeça se você deixar. Senão você vai sair bem na hora do tibum. Você vai ficar ligeira. Entendeu? Tá bom, gente? É isso que eu tenho para essa noite maravilhosa. É isso que eu tenho. Eu gostaria muito, muito, se você tiver alguma pergunta, o pessoal costuma mandar lá depois no Messenger, tu manda lá, eu respondo, tranquilo, tá? Manda essa live que eu vou deixar gravada no Instagram, manda essa live para algumas pessoas que você acha que é interessante. Lá na minha bio do Instagram, eu tenho um e-book que eu coloquei lá, que é muito interessante. São casais que eu atendo, aliás, eu atendo não só casais, mas também casais. E que eu percebi, né, o que eu me deparei muito essa época agora, esses tempos agora. A questão dos divórcios, a questão da separação. Muitos casamentos não deram conta de se sustentar. E eles acabaram se afastando. Eu acabei escrevendo um e-book, né? Acabei escrevendo um e-book, escrevendo um livro, e onde eu falo sobre isso, sobre a questão da dificuldade nesse processo de isolamento social, tá? É um livro, assim, bastante interessante. Se você estiver interessado, tá lá na minha bio. Esse mês tá com a super mega, muita promoção, sabe? Super em conta. Mas em conta, mas pensa que é em conta mesmo, entendeu? Não tem como você não adquirir, tá? Tá lá na minha bio. Se você se interessar, você vai lá e dá uma olhadinha e bora lá. Adquire esse livro que é muito interessante. E eu falo sobre relacionamento. E essa escrita que eu tenho lá, gente, é tudo de pessoas que eu cuido, que eu atendo, né? Então, assim, não pode ficar cegado, ter nome de ninguém, sabe? É super tranquilo. Mas são experiências que eu acabei pegando de outras pessoas e acabei botando, porque o que eu percebi não foi 1, 2, 3, foram muitos casamentos que acabaram nesse processo de isolamento, entendeu? Isolamento social. Por que acontece tudo isso, Helena? Vai lá e você lê no livro. Combinado, gente? Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga no Instagram. E quando terminar, você vai lá onde deixa gravadinho lá, a live, e faz comentário, tá bom? Eu peço que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. E muito, 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 muito obrigada. Tá bom? Ah, outra coisa, gente. Eu ia desligar. Bom, vou desligar. Semana que vem é Natal, né? Dia 24. Só que daí eu vou botar um anúnciozinho pra ver se a gente adianta a live. Porque todas as quintas, às 19, a gente tá aqui. Como vai ser Natal, eu vou dar uma adiantadinha. Combinado? Agora eu vou de verdade.